Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 1, que diz o seguinte: Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para a sede de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A fé dos romanos. Paulo anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora, tendo sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Assunto da epístola: a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Porque
porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu corpo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aleluia, Pai. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, que esta carta aos Romanos, né, foi a primeira carta ou epístola escrita por Paulo, né? E Romanos, ela fala de forma extraordinária, porque Paulo
desde o princípio, tinha um desejo ardente no seu coração de ir a Roma, né? De ir a Roma, poder pregar o Evangelho de Cristo também em Roma, né? E aqui Paulo escreve a carta fazendo as saudações a eles, aqui já no prefácio, né? Prefácio e saudação. E Paulo já entra em seguida falando exatamente o seguinte: a fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ou seja, a fé dos romanos era grande, né? Mostravam que tinha fé, né? E o mundo inteiro comentava, né, sobre a fé dos romanos, né? Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Ou seja, de ir a Roma, né? Paulo desejava ir e orava a Deus, pedindo para que Deus preparasse uma oportunidade para que ele fosse até lá para poder levar o Evangelho genuíno, real e verdadeiro a todos os romanos, né? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, né? E, na verdade, nós sabemos disso, né? Nós fazemos muitas vezes um projeto, né? E o desejo do coração, a intenção é nossa, né? Mas é o Senhor quem realiza, né? E Deus, Ele não deixa de nos atender, de nos responder os desejos e os anseios dos nossos corações, né? Ou do nosso coração, desde que seja justo a nossa petição. Mas nem sempre acontece ou ocorre no nosso tempo, no tempo que nós desejamos, que nós planejamos e queremos que seja, né? E sim no tempo de Deus, né? Por isso a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos fala, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é tudo feito de acordo com a vontade de Deus. O desejo é nosso, mas quem realiza é o Senhor, né? E Paulo já há algum tempo tinha o desejo ardente de ir a Roma, visitar os irmãos, né? Ir lá, pregar para os gentios, ver os irmãos que já eram convertidos e ganhar mais almas para Cristo. Os irmãos sentem esse desejo ardente de estar com os irmãos, né? O Espírito nos impulsiona para que nós tenhamos o desejo ardente de estar em tal cidade, tal dia, tal lugar. O Espírito do Senhor, ele comunica com o nosso Espírito dessa forma, ele nos impulsiona, que o desejo acende aquele fogo dentro de nós, né? E esse fogo só se apaga depois que acontece. Enquanto não acontece, todos os dias nós sentimos esse fogo queimando, esse desejo, aquilo martelando a nossa cabeça. Enquanto não acontece, a gente não sossega, a gente não fica em paz, né? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, né? Ou seja, os irmãos, de um modo geral, né, tanto de um lado quanto de outro, pede para que isso aconteça. A gente ora a Deus e pede para que o Senhor
provoque, que o Senhor nos proporcione esse encontro, que um dia aconteça, né? Quantas e quantas vezes nós planejamos ir a tal lugar, ficamos ali uma semana, um mês, 6 meses, um ano, para depois acontecer, né? Então é assim que acontece, né? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, né? Ou seja, Paulo pedia, buscava uma ocasião e escrevia aos irmãos, né? Escreveu aos irmãos, a carta aos irmãos, falando exatamente sobre esses assuntos todos, né? Que ele queria estar com os irmãos, né? Que assim que Deus preparasse, ele estaria exatamente com os irmãos, não somente, né? Para poder ele passar ordenanças para eles, passar direcionamento da palavra de Deus, né, os dons espirituais que ele tinha recebido, para que os irmãos buscassem também, para que Deus concedesse também aos irmãos, né, mas para que ele também fosse consolado pelos irmãos, né, que a gente tem sempre algo a aprender e a receber com aquelas pessoas que muitas vezes pensam que não sabe nada, que não entende nada, né. Então, a gente tem muito a aprender com as pessoas simples, humildes, né? Porque o nosso Deus, ele nos surpreende de forma extraordinária, né? E aqui Paulo fala, o assunto da epístola, né? Paulo escrevendo para eles, né? É a carta de Romanos, então o assunto da epístola, né? Ou seja, o assunto da mensagem, né? Qual é o assunto? Né? E aqui Paulo entra tratando o assunto que ele estaria tratando com os irmãos, já passando de antemão para os irmãos, para que os irmãos tomassem conhecimento de todas essas verdades, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, é no dia a dia, né? É de igreja em igreja, de congregação em congregação, de irmão para irmão, né? É de fé em fé, né? Que nós crescemos a cada dia na graça, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, e o Senhor nos usando e nos acrescentando, né, a cada dia, né, operando no meio de nós por nosso intermédio, né, milagres, curas divinas, sinais, maravilhas e prodígios. E a fé só aumenta, a fé só cresce, e cada vez mais e mais pessoas aceitam a Jesus, recebem o Evangelho, aceitam Jesus e agrega na Igreja de Cristo mais almas salvas, né? Porque esta é a nossa missão nos dada pelo Senhor e a missão que Paulo tinha, que Paulo recebeu do Senhor, foi exatamente isso, né? Levar o Evangelho do reino genuíno, real e verdadeiro. O Senhor apareceu a Paulo, falou com ele e prometeu para Paulo que continuaria aparecendo e revelando, para que Paulo continuasse levando o Evangelho do Senhor e acontecesse essas maravilhas todas que aconteceu, né, pelas mãos de Paulo, né, usado pelo Espírito Santo do Senhor, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E aí Paulo começa tratando, né, a idolatria e depravação dos gentios. Ainda que Paulo não estivesse com eles, ainda que Paulo não estivesse lá, não estivesse vendo, mas o Espírito comunica com os seus profetas, com os seus servos, com os seus santos, né, para que nós possamos levar avante a obra do Senhor, né, em cima da verdade, né, palavra revelada, a palavra do Espírito Santo do Senhor, né, para que nós possamos combater o mundo e o pecado de acordo com a santa palavra de Deus, conforme nos é dado as missões a cada um de nós. E o assunto de Paulo aqui, né, o assunto da epístola, a justiça pela fé, né, a idolatria
a depravação dos gentios. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Porque do céu, Paulo dizia, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, esconde a verdade, né? E pratica a injustiça, né? E Deus fica irado com isto, porque Deus mostra para os seus servos, para os seus santos, para os seus pastores, seus pregadores, seus evangelistas. Deus mostra o que é certo. Deus mostra o que é correto. Deus mostra o que é justo. Deus mostra o que é direito. E o homem, a seu bel prazer, esconde dos pecadores. Porque nem sempre os pecadores têm plena consciência do pecado que comete. Mas os seus santos, os santos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas de Deus, os servos de Deus, esses conhecem a verdade. Porque recebeu do Senhor, recebemos do Senhor e precisamos pregar a verdade, né? E aqui Paulo fala, né, sobre a ira de Deus dos céus. Lá do céu Deus se encontra irado por causa do pecado, da depravação do homem, a idolatria e a depravação dos gentios, né? A idolatria e a depravação dos gentios. Porque Deus criou o homem e a mulher, e Deus ensinou tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é direito, tudo que é honesto. Mas o homem se desvia e vai pelos caminhos tortuosos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Paulo continua falando. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito, nos mostrando o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que é justo, o que é direito. E principalmente o que é pecado que não devemos praticar. E ensinar os que praticam e repreendê-los. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o homem, conhecendo o poder de Deus, ele sabe que ele não pode tracejar, que ele não pode brincar, que ele precisa obedecer. Você levanta os olhos aos céus, você enxerga todo o azul do céu. Você enxerga o sol aquecendo tudo que existe na face da terra. Você enxerga a luz do dia que ilumina o dia. À noite a gente vê no firmamento a lua, as estrelas, tudo criação de Deus.
como está escrito no Salmo 93, o mundo está firmado e não poderá vacilar, e não vacila. Por isso o homem deve crer e temer o Criador. Por todas essas coisas, exatamente como Paulo fala aqui, porquanto que de Deus se conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ainda mais, depois que Deus deu a Moisés as leis, os estatutos e os mandamentos, falando o tempo todo do seu filho que viria, que seria o Salvador da humanidade, Jesus veio e implantou o plano de salvação, de forma que o homem não precisasse mais sofrer, não precisasse mais ir para o tronco, para a masmorra, para a guilhotina, bastando apenas obedecer. E Deus mostrando as curas divinas, os sinais, os milagres, as libertações, as maravilhas, os prodígios acontecendo apenas pela obediência da santa palavra de Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem como, irmãos, o homem deixar de rejeitar, o homem deixar de receber e rejeitar. Não tem como duvidar e não crer. Porque não está aí toda a existência de Deus, coisa que somente Deus pode fazer. Homem algum jamais conseguirá fazer ou conseguiu, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o homem viu, o homem conheceu, mas o rejeitou. E aqui Paulo fala com muita clareza sobre isto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, que também é Deus, não o glorificaram como Deus, né? Ou seja, trataram mais como o pior dos homens que tivesse vindo à terra. É disso que Paulo está falando, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Ou seja, minaram a força física de Jesus através dos discursos agressivos, discursos de rejeição, de humilhação, de blasfêmia, torturas, tudo aquilo que não presta, fizeram com Jesus, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Cabeça dura, coração duro, né? Mente perversa, né? Assassinos cruéis, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque escribas e fariseus, né? Escribas e saduceus e fariseus
diziam os homens mais sábios da face da terra, né? Mas aqui Paulo afirma, né? Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, porque rejeitaram o Salvador da humanidade, das nossas vidas, das nossas almas. Aqui o Espírito Santo continua falando aos romanos, né? De forma dura, como nunca falou em nenhuma outra carta direcionada aos romanos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, rejeitou a bênção, amou a maldição, que ela vos persiga para sempre. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Os escultores, as pessoas que fazem imagem de escultura, né, são grandes, são poderosos, né, enquanto o Criador de todas as coisas, né, foi desonrado. É disso que Paulo está falando. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. Aleluia, Pai. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?